Então, boa noite. Hoje eu vou explicar sobre o experimento da galvanoplastia e a carga do elétron. Eu me chamo Bruno da Costa Humbacher e eu sou um estudante da FEM. Os objetivos da experiência: aprender e entender o processo da galvanoplastia e eletrodeposição, obter e chegar até o valor da carga do elétron através da associação da massa depositada por tempo no cátodo. Ou seja, em vários intervalos de 5 minutos, eu anotava a nova massa dentro da solução que foi depositada. Um breve resumo teórico. Na galvanoplastia, o objeto que precisa de revestimento é conectado no polo negativo de uma fonte. No caso, duas placas de cobre emergidas numa solução de sulfato de cobre com corrente elétrica contínua. Com a liberação dos íons de cobre 2+ na solução, na placa que foi conectada o fio negativo vai grudar os íons, que é o cátodo, e a outra placa vai liberar os íons na solução, e a massa depositada é obtida através do tempo em que forneceu corrente elétrica. Ou seja, como eu havia falado, em intervalo de 5 minutos, foi adicionada uma carga de meio ampere e com isso nós íamos anotando os valores da nova massa com esse cobre 2+, que é a liberação dos íons de cobre, e em uma ele ia grudando e na outra a placa, que era o ânion, que ele foi conectado no polo positivo, ele liberava os seus íons na solução. Os materiais utilizados foi uma balança, um becker de 500 ml, duas placas de cobre, um becker com álcool, solução de sulfato de cobre, secador de cabelo, fonte de corrente contínua e fios para conectar a fonte. O procedimento experimental, eu coloquei o sulfato de cobre em um becker, peguei e coloquei dentro da solução as duas placas de cobre, liguei em uma o fio jacaré negativo e na outra placa o fio positivo para colocá-los dentro da fonte de corrente contínua, negativo com negativo e positivo com positivo. Nota que nesse caso é o inverso do processo de corrosão. Corrosão, um corrói, vai diminuindo e o outro vai aumentando a sua massa. Mas no caso a gente está estudando esse fenômeno da deposição, que seria o inverso da corrosão. Como, por exemplo, na corrosão, o negativo, eles fazem os pais inversos, negativo positivo e no outro também. Liguei a fonte e ajustei em ajuste fino e ajuste grosso a corrente, porque ela nem sempre estava ajustada em meio ampere, tinha hora que ela estava em 0,49, 0,51, então dentro desse intervalo de 5 minutos, no tempo zero, eu tinha que ficar ajustando essa corrente em meio ampere. Tirei o fio negativo e a placa que o mesmo está conectado e mergulhei a placa dentro do álcool para melhorar a secagem, para ver quanto estava essa nova massa na solução injetando corrente. Sequei com o secador de cabelo e depois ajustei a balança, porque essa balança ela podia ter alguma variação, tinha que ajustar lá no zero, e também com alguma parte do corpo apoiado na mesa, o certo seria uma mesa de mármore, ela também pode ter essa variação. Então, teria que ajustar a balança e colocar a placa dentro. Fechando a porta também, por mais que esteja na sala com a porta fechada, teria que fechar essa mini porta para não ter essa interferência do vento e causar a variação nos resultados. Fazer os mesmos procedimentos em intervalo de 5 minutos, a fim de se obter e registrar novos valores da massa, e observar e explicar o que aconteceu no processo. E com esses dados de massa em função do tempo, que eu fiz um gráfico no Excel, observei a linha de tendência e consegui o coeficiente angular que eu vou precisar para jogar na fórmula do elétron e assim fazer a comparação com o valor teórico e descobrir se a experiência deu um erro teórico, um erro percentual, e conseguir medir a carga do elétron a partir disso. Esses foram os valores que eu coletei. Observe que eu consegui achar o coeficiente angular, que deu 0,002, a linha de tendência crescente, linear, e nota com o tempo a massa foi aumentando o tempo também, por causa dessa liberação de íons que foi sendo depositada no cátodo. E com base nos cálculos, eu cheguei no valor de o valor de elétron 1,31883 vezes 10 a menos 19 coulomb,
Então, o valor teórico seria 1,6. 1,6 vezes, 6 vezes 10 a menos 19. Com base nisso, eu fiz um cálculo de erro percentual e deu um valor elevado de 17,67 de erro percentual comparado ao valor teórico. Eu fiz os cálculos, usei a fórmula do elétron, que é a massa molar do cobre, a corrente que eu usei de meio, o 2, seria essa camada do cobre, que seria o último valor de valência do cobre, que é cobre 2+, e eu usei o número de Avogadro, que é uma constante, 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Com isso, com o coeficiente angular, eu joguei na fórmula e isolei o elétron para achar assim, e deu esse valor. E peguei esse valor e comparei com o valor teórico para ver esse erro percentual. Então, na análise de dados, aconteceu de fato o processo de galvanoplastia, ou seja, deposição de metal sobre uma superfície, no caso um cobre era o cátodo, e foi ligado ao polo negativo para ocorrer essa deposição, em uma solução eletrolítica que tem os íons de cobre e tem o injeto da corrente elétrica, já que a eletrodeposição, de característica, ela é um processo espontâneo, ou seja, ela precisa dessa corrente elétrica. E a corrente elétrica no cátodo está relacionado com a quantidade de átomos N que se deposita nele. E com isso, eu observei que o valor da carga do elétron foi muito baixo comparado ao valor teórico do elétron, que é cerca de 1,06, o meu deu 1,3. Eu observei uma variação muito grande, foi um valor muito abaixo comparado, e o erro foi com uma margem muito superior, foi muito grande, um valor de 17%, já pode se considerar um erro grande. E eu cheguei às conclusões que os motivos que pode ter dado errado na hora da análise para não se repetir nas próximas experiências, para aprendizado. A secagem errada com o secador de cabelo, ou seja, eu posso ter tirado muita massa, posso ter tirado muita massa que grudou na placa de cobre, ou eu tirei muito pouco, deixei muito molhado e isso teve uma interferência na massa. Como eu havia explicado antes, a variação da corrente também durante o processo, ou seja, nem sempre durante os 5 minutos estava cravado meio ampere, e gerando assim, eu tive que ajustar inúmeras vezes a corrente para bater meio. Ou seja, tinha a vez que dava 0,49, 0,51, eu ficava durante esse intervalo ajustando muito. E mesmo estudando na sala, como eu havia falado, pode ter ocorrido a interferência do vento, mesmo fechando as portas na passagem da balança. E a parte do meu corpo, anotando, escrevendo, sobre a parte da balança também, que pode ter influenciado também nesse quesito. Por fim, eu posso concluir que a experiência foi satisfatória para mim. De fato, eu aprendi como se calcula, como se descobre e como chega ao valor do elétron. Aprendi o processo de galvanoplastia, que eu já tinha aprendido a corrosão, mas eu nunca tinha parado para pensar no processo inverso dela. De fato, ocorreu a, a placa que foi depositada e sofreu deposição. Consegui descobrir o módulo do elétron. Entretanto, eu fiquei um pouco chateado por causa do valor experimental ter sido muito alto e o valor da carga do elétron ter sido muito baixo comparado ao seu o valor teórico, o valor constante. E espero que seja isso. Muito obrigado pela atenção. Coloquei minhas referências. Obrigado.